inteligência artificial, de repente. É bem provável. É isso mesmo. Muito bem, gente. 7h05, acho que vamos começar, né? Alguém gostaria de fazer uma oração inicial? Tem ninguém que quiser, então. Oi, vai fazer? Ah, beleza. Obrigado, Faustinho. Amado Mestre Jesus, iniciando os nossos estudos desta noite, rogamos ao Senhor que, através dos seus enviados benditos, nos auxilie, nos oriente, que possa auxiliar Renato e Antônio na elucidação dos textos que vamos ler e na interpretação. Que a sua paz, Senhor, esteja com todos nós e nos lares de cada um. Deixamos assim a nossa prece ofertando ao irmão mais necessitado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja, Senhor, o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas e as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos devedores e os nossos ofensores. Dai-nos força, Senhor, para não cairmos em tentações e nos livrarmos do mal. Que assim seja. Obrigado, Faustinho. Bom, gente, hoje a gente vai começar um novo título aqui, que é Tribulações. Entende tribulações por tudo aquilo que a gente passa que deixa algum tipo de ensinamento, né? Normalmente, quando as coisas não são tão, digamos assim, neutras, né? Estão mais para o lado de nos afetar, são aquelas que acabam nos trazendo realmente algum ensinamento. Mas, enfim. Aí, começa assim. Comentando Paulo de Tarso, vamos ler completo depois no miudinho, né? Como fala o Eduardo e o Alexandre. Comentando Paulo de Tarso os favores recebidos do plano superior com muita propriedade, não se esquecia de acrescentar o seu júbilo nas tribulações. O cristianismo está repleto de ensinamentos sublimes para todos os tempos. Muitos aprendizes não lembram o apóstolo da gentilidade, senão em seu encontro divino com o Messias, às portas de Damasco, fixando-lhe a transformação sob o hálito renovador de Jesus, e muitos companheiros se lhe dirigem ao coração, mentalizando-lhe a coroa de espírito redimido e de trabalhador glorificado na casa do Pai Celestial. A palavra do grande operário do Cristo, entretanto, não deixa margem a qualquer dúvida quanto ao preço que lhe custou a redenção. Muita vez reporta-se as dilacerações do caminho, salientando as estações educativas e restauradoras entre o primeiro clarão da fé e o supremo testemunho. Depois da bênção consoladora que lhe reforma a vida, ei-lo entre açoites, desesperanças e pedradas. Entre a graça de Jesus que lhe fora ao encontro e o esforço que lhe competia efetuar por reencontrá-lo, são indispensáveis anos pesados de serviços, áspero e contínua renunciação. Reparemos em nós mesmos à frente da luz evangélica. Nem todos renascem na Terra com tarefas definidas na autoridade, na eminência social ou no governo do mundo, mas podemos asseverar que todos os discípulos, em qualquer situação ou circunstância, podem dispor de força, posição e controle de si próprios. Recordemos que a tribulação produz fortaleza e paciência, e, em verdade,
ninguém encontra o tesouro da experiência no pântano da ociosidade. É necessário acordar com o dia, seguindo-lhe o curso brilhante de serviço, nas oportunidades de trabalho que ele nos descortina. A essência terrestre é passagem para a luz eterna e prosseguir com o Cristo é acompanhar-lhe as pegadas, evitando o desvio insidioso. No exame, pois, das considerações paulinas, acho que ninguém se machucou, não, né? Desculpa, gente, caiu alguma coisa, mas voltando. No exame, pois, das considerações paulinas, não olvidemos que se Jesus veio até nós, cabe-nos marchar desassombradamente ao encontro dele, compreendendo que, para isso, o grande serviço de preparação há de ser começado na maravilhosa e desconhecida terra de nós mesmos. Caramba, que passagem, não, gente? São colocações bem profundas, né? Enfim. Vamos, então, parágrafo a parágrafo, ou trecho a trecho, e compreender, tentar entender o que Emmanuel nos traz, considerando como Paulo de Tarso empreendeu essa sua jornada em direção à própria renovação, que a gente não pode esquecer disso, né? O que se vê aqui, o que Emmanuel coloca é que Paulo passou por todas essas situações para atingir a sua grandeza, né? Ele foi buscar essa melhora moral, essa melhora espiritual, através de muitas tribulações, muitas pedras pelo caminho, como o próprio Emmanuel coloca aqui, né? Então, vamos lá. Comentando Paulo de Tarso, os favores recebidos do plano superior com muita propriedade, ele não se esquecia de acrescentar a essa jornada, vejam bem, o júbilo pelas tribulações. Júbilo em que sentido? Em agradecer aquilo que viria ou tinha vindo, para que ele se esforçasse em ser melhor e entender que era um instrumento na mão da divindade para levar aos outros os ensinamentos que o próprio mestre tinha trazido, né? Lembremos que ele não conviveu com Jesus, ele é o apóstolo do cristianismo, mas ele não conviveu, né? Enfim. Aí ele continua. O cristianismo está repleto de ensinamentos sublimes para todos os tempos. É interessante quando a gente... Acho que todo mundo passa por isso, né? Acontece como ele fala aqui, uma tribulação qualquer, aí você se sente de alguma forma necessitado de um amparo, e abre-se o Evangelho segundo o Espiritismo e parece que é aquilo que você estava precisando ler. É bem isso que ele está colocando aqui, né? O cristianismo sempre vai ter alguma coisa que no momento que a gente necessita, a gente encontra e traz aquele alívio tão necessário. Que é sempre importante a gente lembrar, eu procuro pensar assim também, na posição minha. A dor, ela é inerente, ela sempre vai existir. Porque a gente está num planeta de provas e expiações, então não é uma vida tranquila para ninguém, ok? Só que o sofrimento, ele sempre vai ser optativo. Em que condições? Eu vou sofrer? Vou. Mas se esse sofrimento, essas tribulações, como ele coloca aqui, eu tiver noção de por que aquilo está acontecendo, o peso vai ser menor conforme eu compreender que aquilo faz parte da minha caminhada, né? Porque a gente tem que tomar, assim, sempre tem que ter atenção para que a gente não coloque sempre à frente o sofrimento e esqueça da parte boa do que a gente convive e vive, né? Então, porque às vezes as pessoas estão tão presas àqueles momentos mais difíceis que só enxergam o sofrimento. E a gente sabe, inclusive, que as religiões seculares têm esse tipo de pensamento, né? O sofrimento é que domina. Na realidade, ele é um ensinamento. A gente vai tirar lições daquilo para seguir, como o próprio Paulo falou aqui, né? Enfim. Oh, gente, por favor, hein? Eu estou falando aqui, mas interrompam quando quiserem e coloquem suas posições também. Muito importante a gente trocar experiências.
Faustinho apareceu lá, acho que ele vai falar alguma coisa. Então, quando eu estava, depois dos meus 18 anos, até os 22, 23, foi uma época bem difícil. Está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem, sim. Então, e eu, na época, eu lia muito, né? Eu usava muito livro que chama Busca e Acharás. E foi minha mãe que me deu. Então, quando ela me entregou o livro, ela falou assim, olha, não espera que aqui você vai encontrar consolação, não. Aqui você só vai encontrar chapuletada. E era dito e feito. Eu tinha às vezes que eu me recolhia, nossa, estava às vezes numa angústia, numa tristeza, abria a página e falava, mas não é possível, não vem uma coisa que eu quero ouvir. Facilita, vai, dá um jeitinho, dá uma animada. Não tinha jeito. Era impressionante. E toda vez que eu estava apurado, eu levava ele. Às vezes eu saía para andar de moto, para espairecer, que eu saía muito para conversar, sozinho dentro do capacete, conversava muito com Deus, com os Espíritos e tudo, e às vezes eu levava o livro, né? Então, eu chegava em algum lugar assim que eu via uma sombra boa na estrada, eu parava a moto, sentava ali na sombra, e abria e dava ali. Não tinha jeito. Não tinha jeito. Não. Ou você tinha que fazer aquilo, ou tinha. Não tinha Era, jeito. não tinha opção. Ou sim ou não. Era ou sim ou sim. Ou sim, E exatamente. acabou. Mas é bem assim, viu? E foi um livro que me ajudou muito. Que bom. Demais da conta. Eu tenho até guardado ele até hoje com a dedicação da minha mãe lá, que Que ela legal, que me deu. legal. São aqueles consolos, né, que mesmo sendo pancadas, como você falou, mas acabam sendo consolos, né, porque... Espera que abrir o evangelho vai receber consolo. Esquece. Você vai ouvir aquilo que você não quer. Pois é. Mais alguém, gente? Não, vamos continuando aqui, né? Então vamos lá. Muitos aprendizes não lembram o apóstolo da gentilidade, senão em seu encontro divino com o Messias às portas de Damasco, né, que a história conta, né, fixando-lhe a transformação sob o hálito renovador de Jesus, e muitos companheiros se lhe dirigem ao coração, mentalizando-lhe a coroa de espírito redimido e de trabalhador glorificado na casa do Pai Celestial. Ou seja, a gente vai lembrar do Paulo sempre no final, né? Quando ele já consegue, né? A gente tem essa... Porque, se a gente olhar bem, o objetivo de cada um de nós, né? A gente quer um dia dizer, olha, mestre, estou no seu caminho, estou conseguindo alguma coisa, né? O exemplo de Paulo é sempre um incentivo, porque se Saulo conseguiu, a gente também pode conseguir. Vai depender, claro, da nossa vontade, da nossa capacidade, tudo isso. Mas ele não deixa de ser um exemplo a seguir. Né? Então, obviamente que a gente vai sempre lembrar disso. Né? Mas aí ele continua dizendo o seguinte aqui: a palavra do grande operário do Cristo, entretanto, não deixa margem a qualquer dúvida quanto ao preço que lhe custou a redenção. A gente, no nosso dia a dia, com as pessoas que a gente se relaciona, muitas vezes vemos pessoas que transmitem aquela tranquilidade, que, né, procuram ser ponderadas, enfim, mas a gente não sabe o quanto que essas pessoas já sofreram para chegar a essa situação, ou o quanto ainda sofrem, né, para serem melhores. Como a gente vai ver o final, aqui ele fala da nossa terra, lá, quando a gente tem que mexer nela. E são essas lutas íntimas, silenciosas, as mais difíceis, porque usualmente estamos absolutamente sozinhos no caminho. E ele custa mesmo, né? A gente sabe. Isso não é você olhar e falar, quando não é quanto que eu sofri, não é isso, não. É entender que toda essa situação tem por objetivo nos tornar melhores. E sempre vai depender de como a gente encarar.
Fala, Faustinho. Isso é uma coisa bem certa que ele colocou. A maioria vê, né, o momento de despertamento dele. Mas o que veio depois, né, que ele teve que passar para mostrar a fé dele naquilo que ele se predispôs a fazer, né, quando Cristo falou, o que queres que eu faça? E entra na cidade, a partir dali, tudo começou, vamos dizer assim, teve alegrias? Teve. Mais alegrias ou mais problemas? Ou mais tristezas? Tristeza que eu falo são dificuldades, né? Sim, sim. São os problemas enfrentados Sim. pelo orgulho, pela vaidade, pelo poder, por todo tipo de coisa que era que ameaçava o que os outros faziam, né? Não, se ele estiver falando isso, ele está ameaçando tudo que nós plantamos até hoje. O status quo vai ser tirado. E que o que eles haviam plantado, o que era? Era aquilo que beneficiaria eles, né? Que traria mais pessoas para perto né, do pessoal que vivia disso, das sinagogas, e trazia o rendimento para eles. Então, é assim, quando a gente começa a trabalhar, vê o Chico. Sim. O exemplo do Chico é um exemplo, talvez, ele não foi açoitado fisicamente, mas moralmente e por vibração, ele sofreu muito. Então, a gente realmente deve se preparar para isso. Deve se preparar para essas tribulações que ele para coloca. essas tribulações. Exatamente, né? Porque se você não vai trabalhar na seara do Cristo, você com certeza não vai ter essas tribulações. Você vai passar tudo desapercebido. Mas, à medida que você começa a fazer o bem, já começam a te questionar. Por que você está fazendo isso? Por que você dá comida para essa pessoa? Da onde você está pegando essa comida? Como é que é feita essa comida? Você não tem medo que essa pessoa tenha um problema e morra envenenado? Quer dizer, cria-se né, todo um mundo egoísta em cima disso. Eu não posso fazer, mas vou dar um jeitinho de ele não fazer isso também. Isso vem da nossa inferioridade, né, Faustinho? A gente não compreender E assim, não que sejamos melhores ou piores que os outros, não. Nós temos uma responsabilidade maior por entendermos alguma coisa além do vulgo, faz parte disso, né? Tem uma... Né? É tudo muito interligado. Você falou do Chico, que é uma época diferente, né? Mas quem viu o Chico, quem teve oportunidade, a gente teve de vê-lo 2 vezes lá, é uma coisa impressionante, porque a forma como ele se dedicava, a entrega dele era uma coisa assim que não está no alcance da gente, está muito além disso, né? E ele sofria também, ele tinha muita dor, ele tinha muito problema de saúde, ele era achincalhado. Lá, a cidade de Uberaba é eminentemente católica e ele passou bons bocados lá, mas não desistiu. Acho que a palavra é essa, não desistamos apesar das tribulações. Ele foi. Oi, Antônio. Quer que eu deixe de passar e você deixa o teu aí? Eu coloquei, normalmente quando eu vou estudar, eu gosto de fazer os negócios para pensar. Então, eu falei, deixa eu colocar lá, que agora você está no miudinho, né? Não está te atrapalhando, não, né? Não, imagina. Você Eu dei uma de folgada aqui, eu coloquei. É tranquilo. Eu estava pensando aqui, tocaram num ponto que é muito importante. A gente tem muita dificuldade de separar o sofrimento físico do sofrimento moral, né? O grande espinho de Paulo, né? O espinho na carne de Paulo era o sofrimento moral. O sofrimento físico dele foi violento, como o Chico também teve o sofrimento físico dele.
Mas o que doía no Paulo era o sofrimento moral, né? Ele lidar com os erros que ele cometeu. E ele foi o tempo todo se defrontando com isso. Quando ele tirou os 3 anos do deserto, bota 2 companheiros lá que sofreram as ações dele. E é o tempo todo ele vendo o resultado das ações dele. Ele ia, via a perseguição continuando e tudo. E a gente precisa ter muito bom entendimento do que é o nosso sofrimento moral, que é a nossa espinha na carne, e o que é o sofrimento físico, que todo mundo tem. A gente adoece, a gente envelhece, a gente tem dificuldades físicas e tudo. Agora, o importante é como nós lidamos com o sofrimento moral, com o espinho na carne. Né? Que esse é a grande diferença, né, de um Paulo e de um Chico Xavier. A gente, acontece qualquer coisinha de físico, a gente começa a reclamar. A gente perde a paciência. Né? Por isso que a gente ganha, quando a gente entra no hospital, a gente ganha o título de paciente, para ver se cai a ficha, é ou não é? E tem que ficar paciente é quem cuida da gente, devia ser o contrário. Devia ser o contrário. Se você está sob tratamento, você está sob cuidado, é importante que você fique calmo, tranquilo, né? Passe para o médico aquilo que você está sentindo e tudo, mas sem desespero, né? E a família sofre muito quando você entra nesse estágio. Mas é físico, não é moral. Mas você causa na família o sofrimento moral, muitas vezes. Pelas suas atitudes, né? Acaba sendo algo... Né? Porque a gente vê o seguinte, quando você está para reencarnar, a grande maioria nossa vem dentro de um plano que você mesmo escolheu. Então, esse sofrimento, por exemplo, de ter um câncer, de ter uma quebra financeira, de ter problemas com aqueles filhos que você está criando e tudo, são coisas planejadas e avaliadas, né? Inclusive, eles perguntam para você, você tem certeza que você vai dar conta, compadre? Né? Pior é que é isso mesmo, a gente fala, não, estou pronto para fazer tudo isso que eu falei. Eles olham falando, no livro Céu e Inferno, nós estamos estudando exatamente isso. Cara, você tem certeza? Hoje, inclusive, nós vamos estudar sobre o príncipe Oran, né? Se eu não esqueci o nome, e é exatamente essa questão. Escolheu uma prova muito pesada, né, para ele e foi avisado. Né? É muito interessante a gente pensar nisso. Então, assim, as dificuldades que nós temos de relacionamento, dificuldades no trabalho, isso aí nós escolhemos. Não reclama, não. Né? Exatamente. Agora, o espinho na carne que nós viemos para tirar. E ele sempre vai vir. Não, a gente sabe que há atenuantes durante uma encarnação, até as historias, aí a pessoa consegue até minimizar aquilo, mas alguma coisa vem para você poder dizer, voltar e falar, olha, aprendi isso, consegui alguma coisa. E interessante, como você ressaltou, da gente escolher o que vai... que a gente escolhe, na realidade, é a espinha dorsal, né? É o principal, porque são muitas variáveis depois que vão poder influenciar, enfim. Mas aquilo que é o importante, né, então seria o mote da nossa encarnação, está programado para acontecer daquele jeito. Mas essas variáveis podem ir mais para o bem e ter menos tribulações, ou enfim, mas aquilo tudo está tá programado para acontecer. Né? E quando você entende como isso funciona, fica menos doído. Porque você, como o Evangelho explica para a gente, né? Por que eu estou sofrendo? Se eu não tenho noção, eu vou sofrer muito mais. Porque por que eu estou sofrendo? Né? Se eu não tenho a reencarnação como algo que eu entenda, vai ficar pior ainda, porque, caramba, Deus está sendo injusto comigo. Como que eu estou passando por isso? O cara do meu lado não está. O cara apronta um monte, não acontece nada com ele. Eu tento ser o melhor possível, acontece tudo comigo. Então, acho que o conhecimento, ele não elimina o sofrimento, mas, para mim, ele ajuda você a suportar aquilo, né, o sofrimento moral, o físico também acaba ajudando, né, mas você consegue suportar melhor. E não adianta, o sofrimento moral é muito mais difícil e delicado do que o sofrimento físico. Quer ver um negócio? É perigoso pedir as coisas a Deus, cuidado. Ele falava, minha avó, passa um anjo e fala amém, minha avó que falava assim, ó, o que você pede. Você fala assim, eu quero ter paciência.
Ah, bichão, ele vai te botar numa situação que você vai precisar ter muita paciência para Muita resolver. paciência. E é interessante isso, né? Tchau, Faustinho. Obrigado pela Tchau, gente. Bom participação. estudo para vocês. Obrigado. Fiquem Boa com Deus. participação. Abração, Fausto. Mas é interessante isso. Esse amigo brinca, eu não fico com ele, falou assim, eu não peço mais nada para ele. Já Tem tá- coragem, ele te põe em perigo. Ele falou assim, pede para coragem, para você ser corajoso, então ele te põe em perigo. Então, Ter fé, né? Quer ter fé, então, põe em situações que você tem que confiar plenamente em Deus diante daquilo. Eu acho a maior graça dele, né? verdade. E é verdade, não é verdade. Então, realmente, nós combinamos. Agora, como é que você vai testar se você, por exemplo, entender essa cólera, perder paciência, explodir, xingar e tal? Como que você vai saber se você corrigiu e sem ser provocado? Exato, exatamente. É aquele exemplo que a gente vê em alguns lugares. A pessoa, ela fala, olha, eu fui drogadito, sei lá, fui alcoólatra, eu não quero mais passar por isso. Você não vai nascer num convento. Não vai mesmo. Você vai estar lá no meio para ver se realmente você já consegue, né? Você Mas quer ver um negócio interessante? Um amigo comentando comigo, ele falou assim, ele gostava de sair com os amigos, tomar cerveja, tomar happy hour, jogar futebol e tudo. E bebia e acabava se trazendo uns transtornos para ele, porque tinha tendência ao alcoolismo. Né? Mas dizia que era no inferno. E a turma vinha na casa dele chamar ele. Você não vem mais e tal, e vão se afastando. Ele não sim, entende por quê. O elo sim, entre eles era o elo da bebida, não era o elo, não era a exatamente, amizade. exatamente. E a pessoa tem que ter coragem para abrir mão disso, porque são pessoas queridas para ele. Né? Ele falou assim, foi muito difícil, inclusive na família. Você imagina, você junta o churrasco da família, uma festa de criança, que é um absurdo. O que tem numa festa de criança? Tem bebida. O Então, que a criança vai aprendendo? E para ela festa, vai ser normal isso, né? né? Então, a gente não deve, por exemplo, em festa de criança, introduzir bebidas de adulto. De forma nenhuma, de forma nenhuma. São questões assim que a gente precisa meditar bastante, né? Parecem E, coisas simples, mas é aquilo que você está provocando no seu entorno, né? E você olha, vai plantar consequências até para você, muitas vezes, lá na frente. Né? então tem uma Mas série são de assuntos coisas. sempre muito interessantes. Olha, podemos continuar, gente? Mais alguém quer falar? Então vamos lá. Ah, eu vou tirar o meu, deixa o teu que está mais bonito. Peraí, deixa eu parar. E aí. Só ficam as enterprises aqui por trás da gente, né? Ok. Ah, muita Eu estou vez. feliz agora que eu achei um companheiro que gosta disso. Né? Ah, mas Aí eu não tenho aqui que ficar intimidado. a camiseta hoje é de Stranger Things, que já estreou a nova temporada. A quinta temporada, você gosta também. É boa, viu? Bom, mas enfim. Muita vez reporta-se as dilacerações do caminho, salientando as estações educativas e restauradoras entre o primeiro clarão da fé e o supremo testemunho. É aquele momento que ele está mesmo, né? Como o Antônio falou, Faustino, não foi fácil isso aqui não para o cara. Foi bem complicado até, né? Aí depois da bênção consoladora que ele reforma a vida, ele entre açoites, desesperanças e pedradas, literalmente. Né? Entre a graça de Jesus que lhe fora ao encontro e o esforço que lhe competia efetuar por reencontrá-lo, são indispensáveis anos pesados de serviço áspero e contínua renunciação. Esse trecho, essa frase aqui do meio, entre a graça de Jesus, que lhe for ao encontro, e o esforço que lhe competia por Paulo efetuar por reencontrá-lo, ou seja, ir em direção de Jesus, ou aquilo que Jesus pedia que ele fizesse, são indispensáveis anos pesados de serviço áspero e contínua renunciação. Jesus falou, cara, é assim que tem que ser. Por que você está me perseguindo? Vamos fazer a coisa direito? Tá ok. Ele entendeu, aceitou, e vamos lá. Só que para ele chegar onde Jesus pediu até onde Jesus pede, assim, né? Obviamente
modo de dizer, para chegar até aquele ponto, ele passou por muitos problemas. A renúncia foi fantástica do que ele teve que fazer. E imagine um cara que tinha poder, que, né, teve que se humilhar ao ponto que ele se humilhou, enfim, tudo aquilo que a gente sabe da história de Paulo, né? Então, olha que interessante, o quanto que ele teve que, em boa parte, brigar com ele mesmo, digamos, né, para poder chegar onde Jesus pediu, né, e chegar em Roma e fazer o que ele fez. Tudo bem, gente? Algum comentário? Vamos, que essa parte não... Olha a sabedoria de Jesus. Quando ele está ali, ele cai do cavalo, Jesus só fala isso para ele assim: vá a Damasco. Dirija-se a Damasco. Você imagina se a gente tivesse contado tudo para ele? Fulano, vai acontecer isso, vai levar pedrada, vai... Nossa! Assim, porra! Dá licença que não é comigo a coisa. Então, trabalhar com Cristo, não faz muita pergunta. Receber uma tarefinha, porque as nossas são tarefinhas, né? Sem dúvida. Primeiro a minha, né? Primeiro eu posso falar de mim. Pequenininha, vai lá, faz esse trabalho, faz aquilo, tal, faz. Depois vai aparecendo outras coisas, na medida que você vai ganhando forças, né? Nós ainda estamos com uma tarefa como essa aí, uma semana já era, né? Já sair correndo. Você imagina ele visitando os amigos, né? Quando ele chega lá em Damasco, ele vai na casa de um amigo dele, querido. O cara nem quer saber dele, você é um louco, né? Aí ele resolve ir lá falar na sinagoga. E ele é avisado: não vai não, você não está preparado ainda. É muito interessante essa saga de... É um exemplo, né, de alguém que encarou o negócio, né? E a gente, às vezes, tem tribulações tão pequenas e viram montanhas enormes na nossa frente, né? Por causa da nossa imperfeição ainda e da nossa incapacidade de compreender o que Jesus espera de nós. Mas também faz parte do nosso... Tudo bem, Nilza, você realmente está com um problema entre e sai aí, mas fica tranquilo. Podemos continuar, gente? Então vamos lá. Acabamos de falar, né? Reparemos em nós mesmos à frente da luz evangélica. Nem todos renascem na Terra com tarefas definidas na autoridade, na eminência social ou no governo do mundo. Ainda bem, né? Que deve ser mais difícil ainda. Mas podemos asseverar que todos os discípulos, em qualquer situação ou circunstância, podem dispor de força, posição e controle de si próprios. Sabedoria, né? Ou seja, a gente não está aqui a passeio, que ele falava do Olabella lá, né? De brincadeira. A gente tem um motivo da gente estar aqui encarnado. Então, independente do que seja, procuremos fazer o melhor que pudermos. Acho que começa daí a coisa. Procurar fazer o melhor em relação à nossa família, procurar fazer o melhor ao nosso, onde trabalhamos, onde buscamos o pão, no templo que a gente tiver associado, dependendo da religião. Procuremos ser sempre cumpridores daquilo que acreditamos. Da importância também do modelo a seguir, sempre ressalta isso, né? Precisa ver que modelo eu estou seguindo. Como a gente procura seguir Jesus, é procurar fazer sempre o bem dentro daqueles parâmetros que ele deixou para a gente. Quer dizer, todos nós temos, de alguma forma, ascendência sobre outras pessoas e capacidade de desenvolver tarefas voltadas para o bem. Por isso que ele fala aqui, né? Todos nós podemos dispor de força dessa posição e controlar nós mesmos nas nossas atitudes, pensamentos, enfim. Não é fácil não, tá, gente? Na teoria é uma maravilha, mas no dia a dia a coisa é um pouco mais complicada, mas somos capazes de fazer isso. Eu até coloquei a figura, né? É muito comum. Eu vivi numa cidade pequenininha em Minas, né? Uma cidade operária e tudo. E sempre tinha as pessoas mais idosas e tudo, e as pessoas se relacionavam, cuidavam da outra, os vizinhos, né? E tinha sempre uma pessoa que sabia preparar as ervas, os xaropes, E, às vezes,
são pessoas, muitas vezes, assim, que fazem uma caridade que a gente nem percebe. Parece uma pessoa simples ali. A que a turma tinha um problema qualquer, sentava ali naquele cantinho ali, conversava com ela estava lá mexendo nas plantinhas dela. E na conversa vai, conversa vem, de um conselho, a pessoa sair daquele quadro. Então, E a gente, muitas vezes, não valoriza essa convivência com o mais sim, experiente, né? Hoje em sim, dia, os idosos estão sendo muito esquecidos. O idoso que eu coloco no sentido assim, a pessoa tem tempo, né, de dar uma conversa e tudo. Eu tenho visto assim, a gente está perdendo muito isso ultimamente. E eu tive a oportunidade de ver a importância disso, né? E eu estava pensando, quando eu peguei isso aqui, eu falei assim, a pessoa às vezes acha que missão é essas coisas grandiosas, né? Às vezes a missão, uma pessoa simples dessa, trabalha na casa de um grande líder, e é ela que ajuda ele a tomar as decisões e conselhos acertados. E a gente nem exatamente, sabe o nome dela. exatamente. É isso mesmo, Antônio, é isso mesmo. As tais missões, né? É que quando você fala missão, o cara já imagina, né? Não O é. Chico Xavier, né? Não é bem assim, né? Então, pô, às vezes a única missão que você tem é conviver com a sua família. Pela primeira vez em muitos séculos que vocês consigam se amar. Às vezes não é simples isso, ok. Mas esse exemplo de uma pessoa simples que consegue, com uma conversa, algum chazinho, tirar alguém de uma depressão, cara, você quer coisa melhor que isso? Não tem, né? Eu vi várias vezes, eu não tinha compreensão disso, que era muito jovem, né? Mas eu Uhum. adorava ficar ali em volta dela. Tá vendo? Ouvia as histórias, de vez em quando eu juntava a molecada agitada, menino, né, levado. Ah, vou contar as histórias, vamos ouvir a vovó, né? Que legal, né? Vamos ouvir a vovó. Né? E é uma pessoa simples, uma casinha simples, né? Tudo simples, né? Só É que tão a conversa importante, era de uma riqueza. A então, gente tem que ter muita gratidão. é tão Se Deus importante que colocar, lembra até hoje, né? não É tem tão, como é, esquecer, não. Não tem é, como esquecer, não. E a gente está perdendo isso, né? Mesmo em condomínios, por exemplo, onde que a pseudo-segurança permite as pessoas ficarem fora de casa e tudo, a gente está perdendo isso. Mesmo nessas ilhas, né? Que a gente tem criado, né? Esses feudos, né? De, deixa de ser mesmo. Você então é não vê algo mais para. ninguém na rua, né? Nossa, isso vai ser uma perda grande para a humanidade. Tem E sido, né? o Paulo, se você leu com bastante atenção Paulo Estevão, ele antes de fazer as pré-eleições mais iluminado, ele sentava na tenda dele costurando e ia conversando com as pessoas. Foi aí, inclusive, que ele conheceu o Lucas, né? Ele foi no conversar com as pessoas, que ele ia mais cedo para o centro, lá Casa do Caminho, não chama de centro, Casa do Caminho, Sim, sentava lá e ia conversando com as pessoas. Elas iam chegando e tal, e aí ele foi ganhando a estrutura espiritual para fazer as preleções, como sim. Estevão, né, o fazia no encarnado. Veio da simplicidade. Ele Da precisou passar por simplicidade. isso. Precisou passar por isso. E a gente tem que tomar muito cuidado para a gente entender isso, cultivar isso em nossos corações. E esses são os grandes exemplos de Paulo. Não foi ele cair do cavalo, não foi ele ser decepado. Os grandes exemplos dele foi a simplicidade que ele conseguiu adquirir. Ele era um, ele era um fariseu de primeira linha, né? Ele ia assumir o Sinédrio, teve os melhores professores, né? Ele falava, era um CEO da época, né? Falava Exatamente. universal grego, né? Falava o latim, tinha domínio, além da língua hebraica. Então, a gente não pode perder a simplicidade, né? Eu acho que a grande lição de Paulo, pelo menos para mim, é que você não consegue se aproximar do Cristo sem adquirir a simplicidade no viver. E concordo com você. Em todos os lugares que a gente tiver, seja no lar, seja na casa espírita, seja onde for, né? Passar essa, como se fosse uma mensagem, mostrar que está todo mundo no mesmo barco, na mesma, enfim. Muito bem.
Vamos lá, continuar aqui. Você vai subir? Ah, beleza. E aí eu já leio no teu aqui também. Recordemos que a tribulação, desculpa, recordemos que a tribulação produz fortaleza e paciência, e, em verdade, ninguém encontra o tesouro da experiência no pântano da ociosidade. Ou seja, vamos trabalhar, né, gente? Levanta da cadeira e vai fazer alguma coisa, né? Porque é bem isso que ele está falando. Que foi o que o Paulo fez, na realidade, né? Ele saiu para a luta. É necessário acordar com o dia, seguindo-lhe o curso brilhante de serviço, nas oportunidades de trabalho que ele nos descortina. A experiência terrestre é passagem para a luz eterna, e prosseguir com o Cristo é acompanhar-lhe as pegadas, evitando o desvio insidioso. Não sei, que eu vejo assim, todo dia a gente tem as nossas tarefas, sejam elas repetitivas ou não. Mas mesmo dentro dessas tarefas repetitivas, vão surgir situações onde a gente vai ou ser testado, ou testar, ou conseguir, de alguma forma, usar do nosso conhecimento, do nosso entendimento, auxiliando alguém. Eu vejo assim a coisa, porque se a gente parar para olhar, quantas vezes você está fazendo alguma coisa e você interrompe aquilo que é sua rotina para dedicar alguma coisa? Ou outras pessoas, quando você precisa, elas também se dedicam a ajudar você. Acho que essa troca dessas experiências acaba engrandecendo muito todos, né? Acho que se todos pensassem nesse auxílio mútuo, o planeta estaria bem diferente hoje, né? Mas, enfim, se cai na nossa mão, se temos a oportunidade, como ele fala aqui, na ociosidade, não. A gente tem que agir. Ó, vê bem, quantas vezes nós somos provocados durante o dia em muitas situações. Aquelas que são tribulações vão testar nossa paciência, ele fala aí, né? Nossa irritação, enfim. Mas tem outras que nos levam a agir de uma forma melhor, do que temos e melhor. Acho que é isso que ele fala da ociosidade. A gente tem e está sempre acontecendo alguma coisa. E esse insidioso que ele coloca realmente é isso mesmo. A gente não seguir o que Jesus nos coloca, corremos sérios riscos. Acho que agora é... Alguém quer falar, gente? Então, só eu e o Antônio. Está no diálogo aqui. Diálogo. Só nós dois. Tem um amigo que ele é muito engraçado. Ele é médico, né? Teve 5 filhos, agora aquele montoeiro de netos. E o pessoal junta tudo da família, a avó, né? O mineiro, ele, junta todo mundo. E come prato para cá e tal. E no final da história fica a pia cheia das coisas lá e ninguém pega para lavar. E ele ficava bravo com aquilo, né? Chateado, estava tudo afogado. Aí caiu a ficha, eu falei assim, ó, vou lavar tudo, mas vou lavar em nome de Deus. Senão, se não for em nome de Deus, eu vou ficar com muita raiva. Então, essas tarefas, às vezes, que cai na mão da gente, a gente procurar, mesmo que seja coisa chata, fazer em nome de Deus mesmo. E ele falou assim, aí eu aprendi a meditar. Lavando prato, gato, vasilha, aprendi a meditar. Aí eu estou ali em oração, estou limpando e tal, vou me acalmando, vou respirando. E ali virou para mim um momento de meditação, então não me irrita mais. Ele achou uma solução para um negócio que incomodava ele muito. Concordo plenamente com ele. Ele é muito organizado, médico, né? Médico homeopata. E ele falou, agora eu levanto cedinho, faço o café da manhã para a família. Se tiver os netos lá, os filhos, eu faço para todo mundo. Deixo tudo arrumadinho e medito lavando louça. Não me irrito mais. Falei, parabéns para você, eu ainda fico nervoso ainda. Enfim, muito bem. Aí, continuando aqui, né? No exame, pois, das considerações paulinas, não olvidemos que se Jesus veio até nós, cabe-nos marchar desassombradamente ao encontro dele, compreendendo que, para isso, o grande serviço de preparação há de ser começado na maravilhosa e desconhecida terra de nós mesmos.
ele fecha isso aqui assim de uma forma brilhante, né? Porque realmente Jesus veio até a gente. Todos nós tivemos algum chamamento em algum momento da vida, né? E estamos, né? Como ele está falando aqui, a gente para chegar até ele a gente vai ter que, né, dar o nosso testemunho. Não se usa muito isso, né? O nosso testemunho. Mas isso de começar na terra de nós mesmos, que é uma tarefa bem difícil, onde a gente vai encontrar, né? É aquilo, né? A grande batalha entre o cérebro e o coração, né? Que é a mais difícil que tem, né? De fazer a nossa razão chegar à emoção e ambas nos fazerem caminhar para frente, né? Vou te contar a história dessa figura aqui. Estava Ah, tentando fazer figura do pessoal caminhando em direção ao Cristo, né? E eu montava aí pezinho lá e as pessoas andando no sentido contrário. E eu tentei de novo, mas não vai. Depois eu fiquei olhando para a figura e falei assim, o grande problema é esse mesmo. A gente está andando na direção errada. Assim. é, A e grande, religião, a grande massa ainda está na direção errada. As pegadas do Cristo estão ali e a gente insiste em andar na direção do materialismo. e o que me chama mais atenção nessa, você falou, estou olhando mais agora em detalhes, todos em posição de oração, né? Não É, desconheceriam o Cristo, mas não estão seguindo os passos dele. Acho que é mais profundo ainda, né? não Porque é isso que eu estou falando. E eu briguei com essa. E ela não mudava. Eu falei, bom, deixa eu aceitar. E essa é a mensagem, né? Será que sim, nós estamos. Sem entrar na terra de nós mesmos, sem ver as imperfeições que nós fazemos e trabalhar para vencê-las, a gente não segue as pegadas do Cristo. Não exatamente. tira o espinho da carne, né? Não E tira. sem aquela, eu considero uma falácia, você expurgar o homem velho. Você é o homem velho, você tem que aprender a conviver com ele. Você vai educar o homem velho que está em você, né? Que é justamente essa terra que a gente não conhece. Então, sim, Você estamos você nessa busca. imagina o seguinte, quantos milhões de anos nós tivemos lidando com o lado instintivo nosso? Nossa, A razão e a inteligência é novidade para nós, no nível que nós temos hoje, né? O discernimento intelectual, tudo que nós temos hoje, isso é novidade. sim, Então, nós estamos. Esse é o esforço nosso. Então, nós temos uma terra muito desconhecida mesmo, não é? Isso não é uma. Emmanuel colocou aí discutido isso aí. E e se a sem gente, fazer essa. Eu tenho comentado muito com o pessoal para fazer o exercício diário de meditação, nem que sim, 5 minutos, você vai olhar como é que foi seu dia. Se você deixa para fazer isso com um intervalo muito grande, você perde muita coisa. Principalmente as reações que a gente teve durante o dia. são essas que vão nos ensinar a não fazer Ela que uso disso. mostra. É Eu, verdade. eu observo muito, tem feito isso ultimamente, né? Pouco tempo atrás. E avaliava assim, que reação, né? Parece que são vários, né? E porque a gente tem várias encarnações e nós somos muitos, né? Isso é um fato, né? É difícil a gente entender isso também. Tem muitas identidades na nossa individualidade. E algumas ainda ressaltam, né? Faz parte disso, né? E mais uma coisa, você falou sobre a gente agora está se acostumando a ter a razão, enfim. Como espíritas, vocês já pararam para pensar que nós estamos, talvez, na segunda encarnação como espíritas? Porque se a gente teve lá com o Kardec, conhecendo ele, estou falando espíritas. Se a gente reencarnou agora, sei lá, mas nós estamos na segunda, no máximo na terceira encarnação como espíritas. Então, esse é um conhecimento também que a gente está adquirindo ainda. Né? A gente tem um atavismo aí de religiões seculares de muito tempo. E a É gente muito. carrega isso ainda. Né? Você Então, vê, por exemplo, você gosta da Star Trek, né? Como eu opa, gosto também. Mas você vê que os problemas lá são os mesmos, que são, né? Você tem uma federação que está buscando o equilíbrio e tudo, mas é um tempo todo o pau quebrando. então, é como é aqui, exatamente. Não é a tecnologia que salva.
O Rodenberg imaginou uma humanidade É melhor. um médium, né? É um médium danado esse cara. Nossa. O Chico confirmou, né? E pior é o seguinte, o Geraldinho Lemos, não sei se você tem oportunidade de ouvi-lo, o Chico confirmou que essas coisas, ele tá, na realidade, foi vamos dizer assim, escreveu mediunicamente sobre isso. Existe essas civilizações, existe essa Sim. confederação, a gente tem hoje alguns médicos confirmando isso, né? Uhum. Isso existe. Nós ainda não entramos devido ao nosso grau moral. Estou passando longe da gente agora. Eles estão nos protegendo, inclusive, desses mais difíceis, né? Nós estamos entrando, saindo do espiritismo e entrando na ficção. Isso. Mas tem muita coisa interessante, né? E tem espiritualista que entra nesse campo, né? Os espíritas não entram muito nessa área. Eu estudei bastante isso, é interessante mesmo. É muito interessante. É muito interessante, mas enfim. Gente, acho que acabou, né? Acabou. Bom, vocês vão começar o outro, eu não vou poder participar, né, que eu tenho outra tarefa agora, mas acho que você pode encerrar já, né, Antônio? Falta 5 minutos. Pode sim. Tá? Hoje nós estamos com... 6 pessoas comigo. São poucas pessoas hoje. Festa, fim de ano está chegando, já começa a ficar... Diminuir mesmo, é normal. E a semana que vem sou eu de novo, porque o Alexandre está viajando. Eu posso ir colocando, se eu estiver presente, colocando a apresentação. E tudo. Lógico, fica à vontade. As imagens ajudam a gente a brincar um pouquinho. Não. E outra, fica o fundo preto, para mim é melhor para eu ler. Tá? Então, você pode melhora bem. Fica tranquilo, eu acho interessante mesmo. Tá bom. Então tá bom, gente. Faz oração para encerrar. Esse já vai direto, Antônio. Eu não sei aí do Metia como é. Posso fazer sim. Você faz? Então é que depois eu já me despeço de vocês, então, também. Tá bom. Então vamos agradecer, né? Agora juntou 2 aí que gostam de sair viajando pelas estrelas aí. Vamos sonhando aí com esses tempos futuros, né? Daqui a alguns milênios, talvez, ou talvez um pouco menos. Vamos agradecer a Jesus, né? Nosso grande mestre, grande amigo, amoroso, a esses livros maravilhosos, né? Que nosso querido Chico foi o intermediário, o médium, né? Da luz, né? De receber essas mensagens maravilhosas de Amana. Ao nosso irmão Paulo, que vem dar esse exemplo de vida, nos mostrando que a gente não precisa ficar assustado, é só trabalhar no nosso coração e conhecendo, né, ser bandeirante de nós mesmos, né? Abrir trilhas para que a gente possa conhecer nosso coração, como fizeram os bandeirantes aqui no Brasil. Que a gente seja um grande bandeirante de nós mesmos e vamos descortinar muita coisa boa nesse nosso caminhar. E assim agradecemos, Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoe, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, e livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Deus ilumine aí, Renato. Gente, obrigado pela participação, obrigado das conversas sempre tão importantes, né? A gente tem que se colocar, que isso é muito importante, né? E bom estudo para vocês e até a semana que vem, se Deus quiser. Abraço, beijo, gente. Até mais. Tchau, tchau. Bom voo aí, viu? Opa, vida longa e próspera, vida longa e próspera. Alô, pessoal. Deixa eu parar aqui a gravação, iniciar a próxima, né? Só um segundinho. Só um minutinho.